Café com Curso, o curso que leva você à aprovação. Diretor Gustavo Lazarotto. Professor Fernando Lessa, língua portuguesa. Nosso estudo, classes de palavras. Quem já assistiu às aulas anteriores, viu algumas dessas classes. A de agora, verbo. Acompanhe todos os segmentos que envolvem verbo. E, ao final, o segmento final, só exercícios a respeito de verbos. Portanto, fique conosco, acompanhe tudo. A aprovação está a caminho. Verbo. Palavra que a única classe gramatical em que nós podemos mexer no tempo do verbo. A mesma palavra eu altero a desinência, a terminação da palavra e eu mudo o tempo. Das 10 classes que temos na língua portuguesa, é a única que permite isso. O verbo, palavra que expressa ação praticada ou sofrida pelo sujeito, estado do sujeito, fenômeno natural, o verbo também expressa existência. Este é o uso do verbo. Nós temos uma classificação para os verbos. Baixa incidência em concurso, mas vamos dar uma olhadinha. Nem que seja rapidamente a classificação dos verbos. Nós podemos classificar um verbo como regular. Regular, aquele que segue a regra. Como eu percebo que o verbo é regular? A maioria dos verbos na língua portuguesa, a maioria é regular. Eu pego o infinitivo do verbo, né? Então, comprar, por exemplo, comprar, vender e partir. Está aqui na tela 3 verbos que representam as 3 conjugações que existem na língua portuguesa. Aquela que tem como vogal temática o A, a que tem como vogal temática o E e o I. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Os verbos modernos, todos têm sido criados na primeira conjugação, verbos em AR. Por isso, o grupo dos verbos em AR cresce e cresce cada vez mais. ER um grupo bem menor e IR menor ainda. Então, os verbos de língua portuguesa terminam em AR, ER ou IR. Chama a atenção do verbo pôr, que na verdade, na origem, poer. Verbo da segunda conjugação é conjugado com o padrão da segunda conjugação. Poer. Por desuso, esse E foi retirado do verbo. E hoje temos o verbo pôr, com um acento circunflexo para fazer a diferença da preposição por. Portanto, 3 conjugações e eu quero saber se o verbo é regular. Eu retiro a vogal temática e o Rzinho, que indica o infinitivo. Desinência de infinitivo. E aí eu tenho o radical do verbo. A parte do verbo que carrega o significado. Retirei a desinência de infinitivo e retirei a vogal temática. A da primeira conjugação, a E da segunda conjugação e I da terceira conjugação. Pois eu tenho o radical. Se eu conjugar este verbo em qualquer tempo, em qualquer modo, e não houver qualquer alteração no radical, fonética, não mexi, e na escrita também, não mexi no som, eu tenho um verbo regular. Eu compro, eu comprei, eu comprarei, eu compraria, talvez eu compre, se eu comprasse, quando eu comprar. Conjuguei em diferentes modos, diferentes tempos, e a parte do verbo, do radical, não sofreu alteração nenhuma. Eu compro, eu comprei, eu comprarei. Senhores, está escrito aqui no quadro o verbo comprar e não houve alteração no radical. Portanto, comprar, verbo regular. Vender, podem conjugar o verbo vender em qualquer tempo, em qualquer modo e o radical não muda. Tu vendes. Tu vendeste, tu vendias, tu venderias, tu venderás, tu venderas, talvez tu vendas. Se tu vendesses, talvez se ele vender. Portanto, eu conjugo o verbo vender em tempos todos eles, modos todos eles, e o radical não sofre alteração nenhuma. Verbo regular, o mesmo vale para o verbo partir. Partir, partiste, partiu. Passado, partirei, partirás no futuro. Eu parto, tu partes, ele parte no presente. Não importa o tempo, não importa o modo.
a parte do verbo chamada radical não sofre modificação nenhuma. Como eu faço isso? Retiro as duas últimas letras do infinitivo, a vogal temática e a desinência de infinitivo, AR, ER e IR. E verifico, conjugando o verbo, que ele não sofre modificação alguma no radical, apenas nas desinências, modo temporal e número pessoal, na terminação do verbo. Este é o regular. Por isso, o verbo comprar, nós vamos colocar aqui como regular. O irregular, esse i vai negar. Nós temos aí um prefixo, o prefixo i, e ele vai negar a regularidade. De novo, eu vou pegar o verbo, por exemplo, trazer, aí é o infinitivo. Eu retiro a vogal temática, que é o e, que diz que ele é da segunda conjugação, e o r do infinitivo. Tenho aí o radical. Vou conjugar. Vejam que já na primeira pessoa do singular do presente do indicativo há uma alteração no radical. Eu trago e não eu trazo. Eu trago meus documentos comigo. Eu trago. Já houve alteração? O verbo é irregular. No pretérito perfeito eu trouxe, a modificação é maior ainda. Verbo irregular. O verbo fazer. Eu faço. Alteração na escrita e na fonética. Faço. Já alterou. Irregular. Eu fiz. Irregular. Ou seja, o verbo irregular há uma alteração no radical da palavra. Só peço cuidado que às vezes essa alteração é mínima. O verbo caber, o radical é cab. Mas quando eu conjugo no presente do indicativo, primeira pessoa, eu caibo. Nós temos no radical o ingresso do fonema i. Temos aí o i incluído, eu caibo. Portanto, verbo irregular. E a irregularidade é mínima. O verbo frear, o verbo nortear. Quando eu conjugo no presente, eu freio. O verbo é frear, não tem i. E entra no radical um izinho. Eu freio, eu norteio meus caminhos. Entra um i, dar norte aos caminhos. Entra um i. E ele é irregular. Eu vou colocar aqui, provavelmente conhecido por vocês, quem é que não conhece o Mário? Os 5 verbos. Um Mário aí sem acento, tá? Porque eu vou colocar os verbos aqui. Mediar, ansiar, remediar, odiar, incendiar. Vamos colocar aqui o odiar, que eu antecipei, e o incendiar. 5 verbos primos entre si, porque apresentam a mesma irregularidade. Quando eu for conjugar, presente do indicativo, entre o de e o i, nós usaremos um e. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Eu medeio, o conflito. Faço a mediação, medeio. O radical é medir, eu tiro as duas últimas, né? E incluo um e ali, na conjugação. Por isso, irregular. Entrou o fonema e, né? Não é eu ansio, é eu anseio. Eu remedeio. Olha que belo verbo. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Eu incendeio e não eu incendio. Eu odeio. Portanto, ao conjugar um desses 5 verbos, qualquer um deles, há alteração no radical. 5 exemplos com o mesmo tipo de alteração, com o mesmo tipo de irregularidade. A presença do fonema e no radical do verbo. Então são verbos irregulares. O radical, durante a conjugação, foi modificado. Então nós temos aqui, por exemplo, o verbo trazer, foi o primeiro dado por mim, como irregular. Anômalo, anormal. A maioria dos autores trata o anômalo, essa classificação, apenas para 2 verbos. Os verbos ser e os verbos ser e ir. O verbo ser e o verbo ir, esses 2. Há algum autor que coloca o verbo por, porque o verbo por perdeu o e, né? Mas a maioria dos autores apenas coloca esses 2, o ser e o ir. Por que anormais? Porque eles não mantêm nem o radical. O radical muda dependendo do tempo. Nós temos novos radicais. Então, a modificação é severa demais. Há uma alteração muito significativa. Veja o verbo ser, eu sou. Quando eu vou para o passado, eu fui, fui.
Eu era, do pretérito imperfeito. Lá no futuro eu serei. Então a modificação é muito radical. E aí nós temos novas estruturas, por isso é mais do que irregular, é anômalo. O verbo ir, eu vou, olha o verbo ir aqui, eu vou. Eu fui, e ele é igual ao verbo ser. Né? Eu ia, e lá no futuro, eu iria, eu irei. Eu irei, eu iria, futuro do pretérito. Então são dois verbos que têm novos radicais, têm radicais diferentes dependendo do tempo que nós utilizarmos. Curiosidade. Em alguns tempos o verbo ser e o verbo ir têm a mesma escrita. Por isso só o contexto pode me dizer se eu estou com o verbo ser ou com o verbo ir. Tá? Eu fui representante da turma, verbo ser. Eu fui a São Paulo, verbo ir. Então o verbo muda dependendo do uso, aí se é o ser ou se é o ir. Certo? Os dois anômalos. Não incluo aí o verbo por, mas respeito a opinião dos gramáticos que o incluem. Ok? Defectivo, defectum, defeito, verbos defeituosos. Defeituosos por quê? Porque nós não conjugamos inteiramente. Não conjugamos inteiramente. Tá? Por exemplo, o verbo colorir. Colorir. Nós não temos a primeira pessoa, eu coloro, isso não existe. E aí, não tendo a primeira pessoa do presente e do indicativo, não temos todo o presente subjuntivo, já que o presente subjuntivo é oriundo da primeira pessoa do presente e do indicativo. Ok? O verbo abolir, não existe eu abulo, não existe. Então, o próprio verbo explodir, embora alguns digam eu explodo de raiva, eu explodo de raiva, são formas coloquiais, não existem na língua culta. Né? Até o verbo feder, meus senhores. Todos fedem. Eu não fedo, porque não existe a forma fedo. Não existe. Então eu estou usando uma forma popular, mas não a culta. É um verbo que não tem conjugação completa. Em concurso, muito usado o verbo reaver, que na verdade é um verbo que tem aí um prefixo, né? É um verbo derivado do verbo haver. É o re mais o haver, que vai nos dar o verbo reaver. Por exemplo, reaver os bens, né? Meus haveres, reaver os bens. Né? Reaver. Pois este verbo é defectivo. É o que mais cai em concurso. Quando eu tenho o verbo reaver? Só nas formas em que o verbo haver é escrito com a letra V. O verbo haver, diferentemente do verbo reaver, é um verbo irregular, mas não defectivo. O reaver é que é defectivo. Então, por exemplo, no presente, o verbo haver tem conjugação completa, todos os tempos, todos os modos. O presente, eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis e eles hão. Hão de vencer. Pois o reaver só vai existir quando o verbo haver tiver a letra V. Reavemos os nossos bens, vós reaveis os vossos bens. Não existe eu reei, tu reás, ele reá e reão. Isso não existe. Isso não existe na língua portuguesa. Portanto, verbo reaver só nas formas em que eu tenho o verbo haver. Cuidado com o pretérito perfeito, que tem o V em todas elas. Houve, houveste, houve, houvemos, houvestes, houvera. Reouve, reouveste, reouve e assim por diante. Verbo reaver, cuidado com ele. Prefixo re mais o verbo haver, verbo derivado, só tem conjugação nas formas em que o verbo haver for escrito com a letra V, com o fonema V. Ok? Isso é o defectivo. Já o verbo abundante é aquele que possui dois particípios. Tá? Dois particípios. Então, nós temos a maioria dos verbos em português, grande, né? A maioria, avassaladora, a maioria termina em DO. Né? Com a flexão DA. Foi ferido, foi ferida, se for mulher. Né? Ido ou ada. Né? Ado ou ada. Né? Havia comprado, foi ferido. Ada ou ido. Então, essa terminação é típica do particípio chamado particípio regular. Particípio regular. E nós temos quase a totalidade dos verbos aí. Há um pequeno grupo de verbos que tem o particípio irregular. Ele não terá uma terminação em ido, como por exemplo o verbo abrir,
que eu não vou dizer abrido, eu vou dizer aberto. O verbo escrever, que eu não vou dizer escrevido, mas escrito. O verbo fazer, que eu vou dizer feito e não fazido. Então, nós temos um pequeno grupo de verbos que esse grupo não aceita a terminação, a desinência do verbo regular, que é o DO ou DA, na flexão. Particípio regular, particípio irregular. Mas há verbos que compõem uma terceira categoria. Nós temos as duas possibilidades, o regular e o irregular. Por exemplo, matado, que é o regular, terminado em DO, e morto, que não tem essa forma regular, é o irregular. Exemplo, o policial, vejam aí, o policial havia matado o ladrão. Voz ativa. Na voz passiva, o ladrão foi, e aí eu não vou dizer foi matado, vou dizer foi morto. E vou escrever foi morto pelo policial. Temos dois particípios, matado e morto. Verbo abundante. Matar, verbo abundante. Tem dois particípios. Quando eu uso o particípio regular, se eu tiver duas possibilidades, o mesmo verbo, a forma regular e irregular. Se os verbos anteriores forem ter ou haver, mais o particípio, esse particípio é o regular. Ter ou haver, aí nós teremos o tempo composto, chamado tempo composto, particípio regular. Exemplo. O rapaz havia acendido o lampião. Tinha acendido o lampião. Regular, acendido. Agora, se eu tiver antecipado o verbo ser ou o verbo estar, eu terei a forma do particípio, vamos aqui abreviar, particípio menor, tal de particípio irregular. O lampião foi aceso. O lampião foi aceso. Ou o lampião está aceso, uso como aí adjetivo o verbo, a forma verbal. Está aceso. Então, eu tenho o verbo abundante, duas possibilidades. O coroinha havia dispersado a multidão está dispersa, foi dispersa pelo coroinha. Temos duas formas aqui. Então, o abundante é o que apresenta dois particípios aí, O tal de matado, que é o particípio regular, e o morto, que é o particípio irregular. Ok? Mais classificação, auxiliar e principal. Quando eu tenho essa possibilidade de classificação? Quando eu tiver dois verbos, e o primeiro for o auxiliar, ou seja, aquele que é conjugado, mas a ideia que é passada pelo segundo, pelo verbo principal. Eu vou estudar, tu vais estudar, ele vai estudar, nós vamos estudar, vós vais estudar, eles vão estudar, vós ides estudar, eles vão estudar. Vamos trocar aí, ides estudar e vão estudar. Então eu tenho o auxiliar e o principal. Eu devo estudar, devo estudar. Aqui eu tenho as duas formas. Devo estudar. Aqui é o auxiliar e aqui é o principal. A soma dos dois me dá uma locução verbal. Ok? No caso do vou, nós temos aí vou estudar. Eu estudarei. Estudarei. Devo estudar, vou estudar, estudarei. Eu tenho a noção central no estudar. E o verbo que vem antes, apenas eu utilizo para a conjugação. Ok? Portanto, na locução verbal, o primeiro verbo é auxiliar e o segundo é o principal. Risotônico e arrisotônico. Que classificação é esta de risotônico e arrisotônico? Risotônico é riso, raiz. Raiz do verbo, o radical. O que é um verbo risotônico? É aquele em que a sílaba tônica está no radical. Eu estudo. Aqui eu tenho o radical, estudar, estude. E o último, o
é a nossa desinência número pessoal, primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Mas a sílaba tônica está aqui. Eu estudo. Aqui está a sílaba tônica, dentro do radical. Dentro do radical. Agora, se eu conjugar o verbo, por exemplo, no pretérito imperfeito, eu estudava. Aqui está o radical e a sílaba tônica foge, porque a vogal está fora do radical. Eu estudava. A vogal faz a sílaba, embora eu tenha o D do radical, o A não é do radical aqui, né? Não é do radical, em estudar o A é vogal temática, não é radical, não é parte do radical. Então a sílaba tônica caiu fora. Então aqui está dentro do radical, dentro da raiz, riso, raiz, risotônico. Tradução, sílaba tônica dentro do radical. Agora a forma arrisotônica, o verbo arrisotônico. Sílaba tônica, A, fora. Riso radical, fora da raiz, fora do radical. Estudava, estudarás. A sílaba tônica está lá no ras, estudarás, e o radical é estud. E aí temos a classificação em risotônico e arrisotônico. Esta é a classificação que nós temos para os verbos, né? Devo estudar aqui, né? Devo estudar. Né? Risotônico, eu estudo. E arrisotônico, estudarei. Sílaba tônica fora do radical. Aí temos a classificação dos verbos. Possibilidade de cair em concurso não é muito elevada, mas é preciso conhecer até para poder dominar plenamente os verbos. Você conhece assistindo às aulas do Café Concurso. Na sequência, mais verbos. Fique conosco.